contexto de Copa do Mundo. Era um ponto que eu queria ressaltar. Eu não consigo, porque... Embora ele seja bizarro também. Eu acho que o Estevão, ele teve uma vivência legal de futebol brasileiro, no sentido de o nível mais top do futebol brasileiro, ele participou com o Palmeiras de nível de competitividade alta, num contexto de futebol nacional e até internacional, jogando mundial, sei lá, fez o gol contra o Chelsea, por exemplo, jogando muito bem, talvez o seu melhor jogo do mundial. Ele chegou num Chelsea que a gente, quando ele assinou, imaginou que seria uma das maiores cagadas ele ir pra lá, e aí tudo muda no contexto, e quando ele chega lá, um Chelsea mais organizado, com os jovens tendo muito espaço, e ele vai aproveitando as furadas de fila, assim. Então, ele não chega como titular, mas o Palmer se machucou, beleza, eu vou aproveitar. E não sente, mano. E vai jogando, e vai jogando. E na seleção brasileira, a mesma coisa. Então, acho que o Estevão, no final das contas, ele não tá nem aí pra isso, velho. Ele não tá nem aí pra isso. Ele tá preparado pra estar em campo e aí, independente da idade, como você falou, Renatinho, fazer o jogo dele. E ele tem muita qualidade, muita ferramenta pra fazer vários tipos de jogo. Por exemplo, ele tem muito mais ferramenta que o Vini. Refino técnico, qualidade técnica, trato com a bola. O Estevão não tá nem maturado fisicamente ainda. Sim, ele é um jogador que ele ainda vai ganhar força. Ele vai melhorar, mas chama atenção, tomada de decisão e qualidade de finalização para um moleque tão novo assim. E acho que a moral que o Ancelotti dá para ele desde o começo, e para mim fica claro sempre nas coletivas que o Ancelotti sempre dá uma moral para ele, sempre elogia, que o Ancelotti é um cara que gosta dele e parece que o Ancelotti ficou bem impressionado com ele desde o começo. Isso fez muito bem para ele. E aí ele acabou sendo premiado, bem entre aspas, né, com a lesão dos outros caras, porque ele acabou tendo espaço, e ele acabou aproveitando muito bem isso. Então... porque se o Rafinha tá apto nesse período, por exemplo, que ele começa aí, pensando em quarteto, a vida dele ficaria mais difícil. Foi cada um, então, né? Mas o Rodrigo não tava antes. Falou. É o Estevão e você se vira, velho. Agora se você vira, vai tirar. eu tô falando hoje, tá, gente? São 6 meses pra Copa do Mundo, tem muita coisa que pode acontecer e tal. Também, mas, cara, hoje, se vira, ou você tira o Vinícius, ou você tira o Rodrigo. Não, eu falei tudo se que eu tirar falei, hoje o Estevão, mas é uma eu loucura. ainda quero ter calma. Eu acho que eu ele também, ainda é um até menino, porque, qual entendeu? foi o momento que ele oscilou? Talvez quando ele estava prestes a ter um novo desafio, que foi a ida ali pro Chelsea. Até ele tava coletivamente jogando ele perdeu um pouquinho a cabeça ele perdeu um pouco. E ele até externou isso. Mas o time em si também, o Palmeiras também nesse espaço de tempo também, o Palmeiras coletivamente também não estava muito ajustado. Sim, não tá. Mas tem algo que eu acho positivo, é que, por exemplo, o Lamine, que é um outro quase a mesma idade e tal, que apareceu, o Lamine é muito... Que fisicamente é bem mais maturado que o Estevão. O cara que depois que ele estreou, ele cresceu quase 10 centímetros e ganhou mais de 10 quilos, né? De músculo e tal, mas pô, ele estreou com 15 anos, até os 18 ele ainda cresceu bastante. A primeira ficha dele acho que é 1,68 m. Bizarro. E acho que a ficha dele é de 1,82. Acho que é isso aí. Acho que era 1,73 e agora é de 1,82. Só que o Lamine, ele tem uma personalidade extrovertida. Então ele fala, ele provoca, ele tá no centro das atenções. Inclusive rendendo um pouco de crítica lá na Catalunha, claro, né? Ele tá sempre no olho do furacão. Neymar já. Tá sempre no olho do furacão. Então, o dia que ele não joga bem, ele não é cobrado só porque não jogou bem. É cobrado porque não jogou bem, porque falou, e porque prometeu, e porque não sei o quê. O Estevão ser mais tímido, eu também acho que ajuda ele a fugir um pouco das giradas de mundo. O mundo gira e numa dessas você tá muito preocupado porque é a namorada, porque é a promessa, porque é o streamer, porque não sei o que e tal. Ele parece um cara que pode ser que se feche no mundo dele, por exemplo, antes de ir pro Chelsea, o primeiro semestre dele no Palmeiras não é tão bom, que ele tá pensando que vai, que talvez se lesione, como é que ele mantém o mesmo nível, então ele vai se fechando. Aquilo ali pode ter algo que não seja positivo, mas que ele vá para a seleção e que jogue sempre bem, e que não vire o grande protagonista, que não vire agora tudo o Estevão e tal, que continue sendo o Vini e o Neymar, e se o Neymar volta e tal, e que o Estevão fique ali ocupando o lugar dele, eu acho extremamente positivo a personalidade introvertida dele nesse sentido. Porque aquele cara que garante vaga também sobre ele é que ele, além de ser esse menino tímido, ele é um menino bonzinho mesmo, deve ter as coisas. Mas o que eu mais escutei dele de positivo é de que ele é um moleque que escuta muito. Ele escuta muito. E aí, o fato de ele escutar muito, ele chega num ambiente cheio de cobra criada, os caras falam, pô, moleque, ó, moleque, cabeça. E isso
a questão de postura também, porque o menino que nem ele, que já é famoso há muito tempo e tal, mano, eu até entendo o moleque que começa a meter a perna, que não sei o que, eu entendo, porque, pô, a gente já teve essa idade, a gente já foi. Agora, ele não, cara, ele parece ser muito centrado, eu gosto muito de... Eu tava fazendo uma pós em psicologia no esporte, tava aprendendo a questão de você tentar ler um pouco a questão da expressão dos jogadores. E falam muito que o importante do treinador estar na beira do campo, que a gente discutiu do Luiz Henrique, é de você conseguir ler expressões. E a expressão dele, cara, é sempre de uma tranquilidade, é sempre um olho muito atento, assim, uma concentração muito grande. Mas são expressões de tranquilidade. Até quando ele faz o gol e tá feliz, não é um negócio que... E nem quando ele tá mal no jogo também não é um negócio assim, sabe? Você pega, por exemplo, lembra do Danilo do Corinthians? Parecia que ele fizesse o gol, assim... Perdia, o pai morreu, assim, tá, mesma coisa, tá ligado? Então ele parece ter essa questão também, assim, de estar muito tranquilo, de saber o que fazer. E falo de novo, cara, o Palmeiras é embaçado, mano, porque o Palmeiras criou pra ele contexto, apesar de ele não ser um jogador que tá no Palmeiras desde os 10, 11 anos, como alguns, essa questão do Palmeiras trabalhar o jogador em várias posições, eu acho que ele é um cara que ele se adapta a vários contextos, cara. E o futebol é cada vez mais acima. Não, o João Paulo falou outro dia, né? O João Paulo Sampaio, que é o principal responsável por essa virada de chave na base do Palmeiras. Acho que ele foi no Charla. No Charla. E ele falou, vindo pra cá, e ele falou que no Brasil a gente tem a mania, muitas vezes na categoria de base, de colocar os caras mais talentosos pro lado. Pra perder a bola lá e não dar problema. E que no Palmeiras ele obrigou a colocar esses caras mais talentosos por dentro. Mas vai pegar menos na bola. Tudo bem, mas e se perder a bola? O zagueiro tá aí pra isso, corre pra trás. Então ele falou muito sobre isso e acho que é importante na formação, assim. Mas acho que tem muito da cabeça dele também, mano. Agora... Tem um negócio que tem me chamado a atenção que mesmo em jogos que ele não tá sendo brilhante, as oportunidades que ele tá tendo, ele tá fazendo gol. Ambidestro praticamente, mano, finaliza, conclui jogada. É o que eu tô falando, ele cria e finaliza. Então, eu ia falar, ele quase fez o gol no último lance ontem, arrastando bola pra dentro, né? É isso. Se pegar, acho que no histórico dos jogos do Estevão, não tem um jogo que você fala, nossa, hoje realmente nada deu certo. É muito difícil que isso aconteça. Ele sempre vai tirar uma nota 6, né, pra passar de ano. É a sensação que eu tenho. Agora, se a gente pudesse, e daqui a pouco a gente vai escutar o Ancelotti e o Paquetá falando sobre o pênalti, mas se a gente pudesse ser oportunista e fazer hoje aquela dinâmica que nós fizemos ontem, vocês mudariam e colocariam o Estevão como o primeiro jogador mais importante da seleção? Não. Primeiro não. Talvez ele ganhasse uma casinha ou outra ali, mas acho que não... Assim, eu não lembro o que a gente falou ontem. Tem que começar por aí também. Eu acho que foi Vini, a dupla de volantes. Isso, e Alisson. Eu posso tentar pegar aqui. Alisson, aí depois Rafinha, depois o Estevão. Estaria por ali, eu acho. Porque por ser o sexto mais importante, contando que, o goleiro ele tem uma posição que é o goleiro. Única. E eu ainda acho que quando a coisa... É porque ontem tem uma coisa que é curiosa. A coisa aperta e a bola é no Estevão, não é no Vini. Então, porque a minha sensação é quando apertar, todas as bolas no Vini. Sim. Todas as bolas no Vini, porque é o cara que tem que resolver. E ontem, desde o início, que a coisa já estava apertada, porque o Brasil jogou mal desde o minuto 1, as bolas foram no Estevão e não foram nele. Eu acho que de uma Estevão é o melhor jogador da seleção? A FIFA deu uma escancarada nesse sentido, cara. Eu mesmo, quando tá o Vini, assim, tô começando a recuar na minha defesa. Ontem teve algumas jogadas assim que eu não vi sentido, cara, no que ele tá fazendo. Porque às vezes o cara erra. Que grande chance de a gente jogar a bola e eu tentar fazer uma coisa inteligente, mas fazer a execução tenebrosa. A questão do Vini é que eu não tô vendo sentido nas coisas que ele tá fazendo. O problema pra mim aquela arrancada que ele vai pro lado e chuta todo torto. Eu voltei. Eu acho uma loucura não colocar o Endrick top 1. Eu voltei a ter a sensação que eu falei ontem do Vini querer ser protagonista a qualquer custo, assim. É isso. Que nem essa jogada que você citou, que ele tira pra perna esquerda, o Estevão tá fazendo tá vindo rodado certinho. Se ele acha o passe, provavelmente o Estevão ia bater pra dentro, ia ter uma jogada perigosa. E algumas vezes eu senti o Vini indo pra dentro a qualquer custo, assim, sem ter caras do lado ou sem ter aproximação e chamando muito protagonismo. E eu acho que isso acaba minando o jogo dele, mano. Eu acho que isso... A produção faz uma pergunta diferente. Ela coloca: o Estevão é mais confiável que o Vinícius Júnior na seleção? Sim.
mano. Hoje, se você me virar Você e falar seria, assim... a palavra correta é se essa, hoje você me virar confiável. e falar assim, pô, o Ancelotti colocou o Martinelli e tirou o Vini. Eu não acho loucura. Eu acho que eu não faria não é ainda. nem mais confiável, mas eu acho que o Estevão hoje ele é mais intocável que o Vini na seleção, depois dessa data FIFA. E aí entra muito nisso. Se colocar o Martinelli no lugar do Vini, ou se ele optar por colocar o Rafinha no lugar do Vini, eu acho que vai fazer um barulho, ou melhor, vai ter um impacto menor dentro do time do que se ele tirar o Estevão para colocar um outro jogador. Pelo momento que o Estevão vive, pelo que o Estevão apresentou nessa data FIFA. Assim, o pênalti para mim Pelos números. O pênalti para mim é muito Simbólico. é muito simbólico, mano. O pênalti. Já tinha sido no Chelsea. Pô, o Enzo Fernandes dando a bola pra lá. ele. Tá vendo? Não, É uma Você sequência. narrou o gol do Estevão na Champions? A gente. Ah, tá. Não, O só pra Estevão, saber. isso. o Estevão tem uma baita qualidade. Agora, o Estevão bateu 200 pênaltis na vida? Não bateu. Não bateu. O Estevão bateu o pênalti no Palmeiras, fez gol, mas também perdeu no clássico contra o Corinthians no último lance do jogo. Então, não consigo falar que ele é, nossa, um batedor impecável de pênalti. Bate bem, beleza, tem muita qualidade, A como batida dele a foi grande maioria dos sacanagem. jogadores. Bela batida. Só que, pô, a bola ir pra mão dele, naquele momento, num Me jogo chama muita 1-0 atenção. pro adversário, eu acho que é muito simbólico, velho. É muito. Porque além dele chamar a responsabilidade, eu acho que tem uma parada dos caras confiarem em passar a responsabilidade pra ele. É tipo assim, tô tranquilo do Estevão bater o pênalti. Você tinha ontem no time titular pelo menos 3 que tinham que cobrar o pênalti antes dele. Vinícius, Rodrigo, Casemiro. Pelo menos esses 3 teriam que estar à frente do Estevão na hora de cobrar. Sobre a pergunta que a gente tem aí na E tela... de hierarquia até o Bruno, talvez. Sim. Não, de hierarquia quase todo mundo. Marquinhos, Alexandre. Ah, não, mas é que aí zagueiro Casemiro. também. Para a todo nossa mundo. galera do chat aqui, só para o Marcelo completar em relação a essa pergunta, 90% entende que sim, que hoje o Estevão é mais confiável Então, que o mas Vinícius é porque Júnior. eu acho que isso fala muito sobre o Vini. É porque o Estevão a gente viu muito pouco e tudo que a gente viu foi bom. Não sei se vai ser sempre assim. Sim. Talvez tenha os seus Por isso lá que e eu falo cá. que, Não, apesar de tudo, Só que do Vini a normal gente se ele viu ainda sentir- muito e quase sempre ruim. Tudo que a gente viu do Estevão é bom. E quase tudo que a gente viu do Vini na seleção não é bom. São Ou 45 jogos, né? É assim, os números são jogo, muito né? tímidos, cara. 8 gols em 45 jogos. Tem as assistências ainda, participou de 15 em 45. A cada 3 jogos ele mas- participa de um gol, basicamente. E a Embora Copa seja- do Mundo do Vini não foi ruim. Não foi ruim, não foi ruim. Não foi, mas assim, ele não embora- foi titular, né? Mas na Copa foi. Não pô. foi? Não todos os jogos. Foi, pô. No Só contra amistoso pré-Copa, Camarões. ele traz o Paquetá pra segundo e... Ah, é pô, verdade. Os 2 últimos amistosos. É verdade, ele ganha a vaga na... Ele ganha, tipo assim, quando tinha que ganhar mesmo, porque quando ele tava no Real Madrid Verdade. começando... Mas ele é o primeiro a sair contra a Croácia, né? então, mas ele demora até um pouco pra começar a ser convocado, lembra? Que ele já tava bem no Real, o Tite segura, e quando ele... E assim, o Vinícius fez uma boa Copa. Mas a questão é que o Vinícius, quando ele faz a temporada que ele faz de melhor do mundo, e algumas antes que essa, a exigência em cima dele já não é mais daquele pontinha rabisqueiro que vai criar jogada. A parada A é- gente olha pro Vinícius porque é resolvendo o jogo. Talvez também o nosso olhar esteja errado. Tá ligado? Será que ele foi Pô. esse jogador no Real Madrid por um contexto? Pra mim é isso. Mas eu Pra sempre mim, falei ele que- já pe... Cara, mas Eu assim, acho teve ele jogador contexto de do Real contexto Madrid, também. cara. Tinha dia que o Real Madrid tava no buraco, que Sim. o contexto era dar a bola no Vini e que ele tire quantos coelhos da cartola forem precisos. Contra o Bayern de Munique, por exemplo, jogou muito. É isso. e é um jogou time no buraco, cara. É o Bayern fechado lá atrás, colocando 3 laterais direitos durante o jogo. Coloca zagueiro na direita, coloca lateral, puxa Kimmich E ele pra tentar dentro de segurar o todo cara mundo. e ele faz a Dentro. jogada do gol. Ah. E faz a jogada do gol. E já tinha feito várias, é porque aquela o Neuer erra e tem várias outras que ele acertou e tal, que não entrou por pouco. No clube ele consegue ter a confiança necessária pra do nada achar jogadas. E na seleção, mesmo que o time seja com o mesmo técnico que ele tinha, que comece a achar, contra Senegal, por exemplo, era o jogo do Vini, pô. Era um jogo de lá e cá, que ele recebia um tanto de bola, que era desarme bola no Vini, desarme bola no Vini, e que sai pouco do pé dele. Sim. Então, o que a gente tá falando é assim, pô, é mais confiável? É, porque o Vini não é. Mas Então, qualquer um que seja um pouquinho mim, mais- X da questão aí é o que o Caio falou. É o tamanho que ele ficou e o que ele traz pra ele de responsabilidade. Ele na seleção, ele tá cada vez mais com o peso de que ele tem que ser o protagonista, que ele tem que ser o cara que resolve. E eu acho que isso definitivamente não tá fazendo bem pra ele. E aí a gente vê o Estevão, em contrapartida, assumindo esse papel. No Real Madrid, a gente vê ele perdendo esse papel pro Mbappé.
Que é claro que o Vinícius não tá mal no Real Madrid, não acho que ele tá mal. Mas pra ele mim, não ele já é mais o principal jogador. Então, mas eu falo, pra mim, E ele já aí, não ele aí já eu não quero tem esse papel. entender o quanto isso tá mexendo Sim, com a confiança dele, com o mental dele. Pode ser. Porque pode ontem ser. o lance que eu falei é claramente o lance de que, tá apertado, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele tinha opção de passe. Ele tinha Então, opção... só que, Não, pô, porque ele tá a gente- forçando só a que situação assim, e ele tá minando o jogo Isso, dele. isso Mas pra tem gente ir pro incomodado, lance do- porque faz muito tempo, mano. É o Já segundo faz tempo. ciclo do Vini. Então, mas assim, então. só pra gente puxar já também o lance do pênalti, produção, mas colocando uma possibilidade aqui, diante do que vocês falaram aqui. Por isso que eu até falei que pra mim, pro Estevão parece ser uma extensão do clube, né? Do que ele tá fazendo no clube, ele vai fazer na seleção e tá fazendo muito bem. Se os dois anunciam a aposentadoria agora, quem que a gente vai falar que jogou mais pela seleção? É a pergunta que eu faço pra você. Se os dois falam assim, encerrou a carreira, um recorte de 11 jogos Estevão e 45 jogos Vinícius Júnior, quem jogou mais pela seleção brasileira? É isso, pô. Não, você não precisa, E nem, é isso você não aí, precisa pô. anunciar a aposentadoria dos caras. Vamos deixar eles jogando. Não, mas eu é quero eu quero que o Estevão jogue muito, volte pro Palmeiras quem ainda. fez mais pela Então, mas é isso. Quem acho jogou que- mais pela eu acho que seleção? eu acho que para a seleção brasileira o Estevão já foi mais impactante. Então que o é isso. Vini Então hoje ele é foi o ao principal longo de jogador. dois Por isso ciclos. que eu falo, hoje ele é o principal jogador. Não. E pra mim ele é o Não, principal eu acho que jogador. mas É porque Vini você, ele é, que mas você tá principal fazendo um não. tanto de pergunta que não relaciona com a resposta, cara. É isso. Do quê? Assim, pô, se os dois aposentam hoje, isso não é uma pergunta que existe. Não, eu tô Essa falando assim, pergunta não tá existe. bom, O Vinícius, não precisa por apresentar, exemplo, mas até hoje, quem entregou mais pra O seleção? Vinícius já teve A gente a concorda com obrigação, isso. Então, o é isso Vinícius que eu já tô teve a obrigação de entregar e não entregou. O Estevão não teve essa obrigação. Sim, foi o que eu O falei Vinícius da já teve diferença muito mais tempo de decepcionar do que o Estevão. Então, quando o Estevão tiver mais tempo de decepcionar e decepcionar também, vai ficar justo. Pode ser que ele não decepcione, pode ser que sim, pode ser que não. Então, hoje eu não sei. mas você mesmo falou que o Vinícius Júnior, em todas as oportunidades que apresentou, que entregou alguma coisa pra gente, entregou mal. Mas a gente O Estevão, viu- em todas as oportunidades que teve, entregou bem. Tudo bem, mas a gente tá eu prefiro falando de trabalhar 11 com. Eu sei, mas eu quarto, prefiro né? trabalhar Cara, a com gente tá quarto hoje. falando de jogos. 11 jogos, de uma porrada de amistoso e de Paraguai, Chile. a gente tá falando mas de- o Vinícius pegou esses adversários também. O que eu não quero o Vinícius criar pegou aqui... uma Copa do Mundo, pegou a Copa América, o Vinícius pegou a seleção em ciclo ruim. Tanto que o com começo técnicos- dele é bom. A Copa do Mundo do Vini, pra mim, é uma Copa do Mundo boa. Acho que é regular. Eu acho uma Copa do Mundo boa. Inclusive, achei assim, boa. não tem explicação do porque o Mas Tite assim, não, pra mim não tem. Não, lógico que tem. essa conclusão ela não existe Não agora. existe agora, isso. É uma conclusão E eu acho- errada. Ô, Beto, assim? e eu não quero tirar essa conclusão, porque o meu medo é de fazer com um menino de 18 anos o que foi feito, por exemplo, com o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus pega uma eliminatória e arregaça, e aí ele foi da nossa salvação para uma Copa ruim, pro jogador que não presta pra nada. Mas aí é de quem comeu potinho, né? Não, mas a gente tá falando de uma... Mano, seleção ela tem essa capacidade, cara. Não, eu de sei. 8, Não, mas é que eu acho que Pô, tem uma eu sei questão que tem de- essa assim, capacidade, o Estevão mas tá quem faz a arrebentando, a gente faz tá a leitura aqui. que o Gabriel A gente- Jesus é ruim ou então, porra, é um lixo, então, aí eu é acho muito que até são complicado. jogadores de prateleiras diferentes, acho que o nível que o Estevão vai chegar até é maior. que assim- Mas assim, o meu medo é esse, a gente ficar aqui. Não, mas eu- Ele é intocável, ele é o primeiro, Mas ele hoje, não sei o quê. então, mas Calma, hoje ele tem é. 11 jogos, é o que Tudo o bem, Beto tá mas falando. hoje ele é, isso que eu tô falando. Não, hoje ele é, gente, pra próxima convocação eu acho ele que não. é. Mas a gente tá Só 6 que meses chega numa numa Copa. Copa do Mundo, ele toma 2 jantadas, não cresce Cara, no jogo, eu não perde, sei- eu ah não lá, sei- pipoqueiro, ah lá, não sei o quê. E aí a gente pega e enterra o moleque Não, desse. eu sei acho que isso eu pode acho que a gente acontecer. tá andando muito. Calma, acho que a gente tá andando muito. Acho que a parada é assim. Fazer uma leitura dos dois, num geral, ela é precipitada, ela é ansiosa, é porque isso. o Estevão tem Não acho. 11 jogos. Pro momento, eu É acho isso. que é uma discussão válida. Se a gente quiser discutir o momento, acho que beleza. O Estevão tem apresentado mais ferramentas, mais coisas na seleção brasileira pergunta que eu fiz. do que o Vini. É isso, eu Só concordo. que foi o que eu falei também. Existe uma diferença entre você ser o coadjuvante ou o terceiro protagonista, de você ser considerado o grande protagonista e passar a assumir a responsabilidade de ser o cara daquela seleção, de, pô, se der tudo certo ou se der tudo errado, aquilo cai nas suas costas. Que é basicamente o que acontece com o Vini hoje, e o Vini lida muito mal, e eu acho que já passou da hora do Vini passar a lidar melhor com isso. Esse é um outro ponto também. Agora, o Estevão, acho que tá numa crescente absurda. Acho sim que hoje ele é mais intocável no time titular do que o Vini, porque o campo tem falado isso. Sim. Acho que o teto do Estevão, ele é maior do que o Vini. Acho que o Vini ainda é um jogador de outra... que já atingiu um nível muito maior do que o Estevão, mas acho que o Estevão pode passar. Acho que discutir o momento e discutir um contexto geral, o geral acho que ainda é precipitado, mas Então, o contexto ele faz sentido a gente então, falar é que a gente tá pra que o discutir Estevão- hoje. Mas Sim, e a hoje. gente tem que discutir hoje, até porque a gente tá A 6 questão meses. Mas é que eu o Vini- concordo o que daqui Vini a é 6 muito meses mais o Vini... testado. Tudo bem, mas eu acho que daqui a 6 meses o Vinícius pode estar jogando mais que o Estevão. Sim, É óbvio que lógico pode. que pode. É óbvio. Ele tem qualidade pra isso, é óbvio que pode. Sim. Mas a gente tá analisando aqui o hoje, né?
Que muito Não, se fala hoje é dessa... isso. Se for escalar É a isso. seleção amanhã e a gente vê duas situações, o Vini no banco e o Estevão no banco, a gente vai ficar muito mais louco com o Estevão no banco. E outra, eu acho que existe uma outra realidade. Pra gente ir pro pênalti, vai. Uma outra Senão a produção vai realidade matar. que seria. Que iria escancarar mais isso, que é num jogo que os caras estão marcando baixo, que tá 0x0, 1x0 pros caras, e que o Ancelotti vai mexer no time. Eu acho que tem uma chance hoje maior do Vini sair do que o Estevão Pra do mim, time. essa é a parada. Eu tô Entendeu? imaginando o Brasil e França 1x0, Você gosta desse cenário, né? 30 do segundo tempo. Então, 30 do segundo tempo. Você acha que tem mais chance de... Eu acho que hoje é provável que a gente passe mais a bola pro Estevão do que pro Vini. Então, e aí, pra mim, é que tá a coisa. Mais provável, mas pode ser que o Estevão chegue na Copa e que ele é muito novo, que não clique. Pode ser. Sim. Que o Vini esteja arrebentando, que pro Vini a seleção tenha clicado, coisa que ainda não aconteceu e tal. Eu acho que a mudança é que ontem o jogo tenha sido ruim e que o único a se salvar tenha sido o Estevão, e o Rodrigo acho que jogou bem. Pode ser uma mudança de que, pô, esse cara aqui agora está mais confiável Concordo. do que o Vinícius Júnior. Até porque... Porque então, pô, Casemiro recebe a bola. Olha para um lado, Vini. Olha para outro, Estevão. Gira a bola para a direita, não gira para a esquerda. Pô, Eu também acho. Daqui vai sair mais coisa do que dali. Eu também acho. Por isso que eu até falei, eu queria ver ele nesse, entre aspas, nesse mês que antecede a Copa, como é que ele vai estar, porque talvez no momento de maior oscilação, e eu entendo que você fala que o Palmeiras naquele momento estava ruim também coletivamente, mas por vezes o jogo do Palmeiras era a bola no Estevão. Então, Por porque vezes. tava E ruim ele- coletivamente. Porque tava ruim com o Mas ele decidia. Mas quando começou a aproximar essa parada de Mundial, de ida pro Chelsea, ele começou... Porque a gente sabe que Ele faz é um parte da menino. cabeça do jogador. É um Por isso que eu falei, eu acho que tem que ter calma. Mas Ele é o agora, eu acho que ele adolescente, entrega pô. tudo isso. Daqui a Vamos- uma semana tem Chelsea e Barcelona. Sim. Se ele for titular, vai ser muito interessante. Vamos ver. Vai, pô, Sim. vai. Vamos